Estou de volta novamente para falar um pouco mais sobre a minha saga, os desafios que eu tenho enfrentado há muitos anos. E uma das coisas que eu gostaria de falar sobre como sugerir, né, as pessoas que passam pelas coisas que eu passo e as pessoas que estão próximas das pessoas que passam pelas mesmas ou por coisas parecidas, né, pelas mesmas coisas, pelos mesmos sintomas. É muito difícil porque nós somos diferentes, mas que passam por coisas parecidas, porque nós somos pessoas diferentes e mesmo com o mesmo diagnóstico, não, a gente nunca sente igual, né? Porque nós somos seres únicos. E uma das coisas que eu tenho aprendido é utilizar estratégias para lidar com a dor. E a psicoterapia me ajudou muito nisso, né? Você conversando com alguém que realmente, né, atue de forma profissional, que isso é importante. Porque nem todo psicólogo sabe atuar com pessoas com dor crônica, isso é muito importante ressaltar. Mas graças a Deus eu tive muita sorte, né, de encontrar profissionais que realmente a minha atual me ajuda e a minha psicóloga anterior, que fiz até uma live com ela, que é a Tainá, né? Me ajudou muito, é que a gente precisa utilizar de estratégias. Uma vez uma médica, uma neurologista, até falou uma coisa assim que eu trouxe para minha vida. Que ela falou assim, olha, não fique parada não, né? Não fique parada. É óbvio que a gente tem que dar os descontos todos, viu, gente? Porque tem vezes que a dor realmente paralisa. Mas a gente não pode deixar que essa dor paralise para sempre, né? Por um longo período de tempo. Mas eu peguei isso muito pro bem, né? Que ela falou, porque ela disse, você precisa trabalhar, não é bom você se encostar. Tem uma discussão toda em torno disso, né? Porque tem pessoas que realmente não têm condições de trabalhar. Dependendo do trabalho da pessoa, pior ainda. Imagina uma pessoa com fibromialgia e trabalha com faxina, ou que tem que atender o público, ou que tem que trabalhar no supermercado, ou que tem que trabalhar com vendas. Então tem algumas áreas que são terríveis. Eu não imagino, não consigo nem sentir a dor, imaginar a dor de uma pessoa dessa, um sofrimento de uma pessoa dessa, né? Mas eu peguei pra mim quando ela falou que eu não deixasse a dor me paralisar, né? Em outras palavras, ela falou isso. Pra eu parasse de viver. Então, me ajuda muito. Aí me ajudou muito no sentido de pensar em estratégias, né? O que acontece? Eu gosto de trabalhar. Eu trabalho com relatórios, envolve muito mais a parte cognitiva, né? E de concentração e tudo. Às vezes a concentração não tá nada boa, mas eu tenho visto que isso não tem me impedido de trabalhar. Então isso é um lado muito positivo. Outra coisa também é não ficar só pensando na dor. Como é que faz isso? Isso é muito individual, é muito particular. Eu não tenho contato com nenhuma notícia ruim quando eu tô com dor, por exemplo. Quando eu tô no ápice das crises ou quando eu tô no meio da crise. Eu não gosto de ficar assistindo jornais, eu não gosto de ficar acessando as redes sociais para ficar buscando fofoca, notícias que não vão me ajudar, coisas que vão me deixar irritada, ou coisas que vão, por exemplo, injustiça me deixa irritada, né? Então, ver situações de injustiças me deixa irritada, ou que guerras está acontecendo no mundo, agora mesmo tem várias questões acontecendo na área política, mas eu fico me preservando e não tenho contato com essas coisas. Outra coisa também, mesmo filme que eu vá assistir, eu quero assistir um filme que me traga prazer, que me deixe leve. Então eu vou assistir algo que vai me deixar dando gargalhadas, né? Que vai me deixar com humor melhor, que vai me deixar feliz naquele momento. E vai ser um filme água com açúcar, como eu costumo dizer mesmo, de que vai me ajudar a não ficar levando tão a sério as coisas, porque eu já vivo uma situação muito séria. E eu gosto de assistir muito doramas, né? O pessoal que me conhece sabe. E eu escolho aqueles mais leves, de comédia, de romântica para assistir. Eu gosto de estudar. Eu gosto muito de estudar, muito mesmo, assim. E vocês vão me ouvir falar sobre vários assuntos, porque eu gosto de estudar. Claro que eu não gosto de estudar tudo, porque a gente não consegue estudar tudo. Mas coisas que também me dão prazer, vão me ajudar, inclusive, na minha qualidade de vida. E ajudar outras pessoas também. Então,
Eu estou dando alguns exemplos, mas tem gente que pode querer ir pro cinema, tem gente que pode querer sentar para ver o mar, tem pessoas que podem querer ter contato com a natureza, pessoas que podem querer ver um pôr do sol. É óbvio que é triste pensar que tem pessoas que não têm essas possibilidades que eu estou falando. Depende do lugar que ela more, se é um lugar que, infelizmente, ela convive todos os dias com violência, se é um lugar que tem tiroteio, se é um lugar que para sair de casa a pessoa sai com medo, se é uma pessoa que pega ônibus e fica com medo de acontecer algum problema. Isso realmente é outro capítulo em relação a que afeta a nossa saúde mental também, né? Mesmo que não tenha uma doença crônica envolvida. Mas eu queria muito encorajar, né, quem está me assistindo e as pessoas também que estão próximas dessas pessoas que passam por essas situações, por essas coisas, né, um problema de doença crônica ou qualquer tipo de problema que afete o dia a dia da pessoa. É possível pensar em coisas para fugir um pouco, né, do que nos faz sofrer tanto, né, ou do que está nos fazendo sofrer em um determinado momento. Então é isso, é usar de estratégias. E a psicoterapia é, para mim, né, eu costumo dizer que eu sou uma embaixadora meio que, ou melhor, relações públicas embaixadora, eu não sei qual é melhor, são papéis diferentes, mas embaixadora a gente representa um país, né? Relações públicas pode representar uma empresa. Mas eu penso muito que a psicoterapia me ajudou muito, Deus usou muito a psicoterapia para me salvar. Porque a gente fica meio perdido, desnorteado, quando a gente está passando um problema em que a gente não vê a solução, não vê uma luz no final do túnel. Então, eu sei que encontrar um bom psicólogo não é tão simples assim, né? Tem que ser alguém comprometido com a ética, né? Disposto realmente a ajudar, mas é possível. Mas uma pessoa que tem doença crônica não pode fazer qualquer tipo de psicoterapia, porque senão piora a situação. Se for um psicólogo que tenha muitas regras, muitas metas, muitas rotinas, é muito difícil, porque eu mesma, minha rotina é horrível. Eu tenho uma rotina muito complicada, minhas manhãs são terríveis. E a depender do período, se for na crise, é muito ruim. É muito ruim. Se eu tiver numa crise, a fibromialgia, neuropatia ou qualquer coisa dessas, se eu não estiver bem, minhas manhãs são terríveis. E a depender de como eu durmo, se eu tenha conseguido dormir, né, na noite anterior, isso piora muito, né, a minha condição quando eu acordo. Então eu não consigo lidar muito com rotinas muito fechadas. Se as pessoas falam assim, vai ter um curso pela manhã, para mim é incógnita, porque quem vive com fibromialgia, neuropatia, com uma doença crônica, o que acontece, a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente fica sem saber até como fazer um plano ou se comprometer com alguém. E o que acontece é que até para se comprometer, o outro muitas vezes não vai entender se a gente desmarcar. E já aconteceu comigo isso. Desmarcar algo com alguém, a pessoa depois não conseguir cumprir e o outro de alguma forma não entender. Em alguns casos que aconteceram, as pessoas entenderam, mas em outros casos não. Inclusive na faculdade, que é um capítulo à parte também, que eu vou falar como é que foi a minha trajetória na faculdade, com uma doença, né, que me incapacita em alguns momentos, ou me paralisa em alguns momentos, que tínhamos as equipes, né, trabalhos em equipes, e que muitas vezes eu não sabia, eu não dava meu nome para poder apresentar o trabalho, algo assim, e eu me comprometia com a parte muito menor, né, eu podia fazer as pesquisas, né, junto com todo mundo, mas na hora de apresentar eu não me sentia com condições de me comprometer, exatamente porque eu não sabia se eu estaria bem e eu poderia deixar o pessoal na mão, como eu já deixei. E aí, como graças a Deus os professores sempre foram muito empáticos, a maioria deles, eles já sabiam a minha condição, eles viam que eu não tinha ido, né, então eles já sabiam o que tinha acontecido. Mas eu tô falando só alguns exemplos das coisas que uma pessoa pode passar, né, quando tem um problema parecido com o que eu enfrento, e que acho que é importante. A psicoterapia, ela ajuda demais
a gente a aprender a se respeitar. Eu vi uma palestra que falava sobre o seguinte, a gente aprender a lidar com as próprias situações, os próprios conflitos, o próprio sofrimento, infelizmente. Muitas vezes a gente vai ter que aprender. E eu estou aprendendo. Outra coisa também tem autocompaixão, que eu falo muito aqui, né? A gente precisa ter autocompaixão e entender que eu sou fraca, sou um ser humano e que minha fraqueza não me define. É importante dizer isso. Mas eu preciso levar em consideração que eu tenho uma fraqueza. E outra coisa é aceitar também, né? E aí, realmente, aceitar para mim foi muito difícil. Porque a gente quer dar conta de tudo, a gente é ensinado a dar conta de tudo. E aceitar que tem uma limitação não é fácil. Nem pra gente, nem pro outro que está ao redor, né? Pros outros que estão ao redor. Então, só a psicoterapia realmente que vai nos ajudar, que me ajudou, né? Vou falar na primeira pessoa, a lidar com essas coisas. A realmente entender que eu precisava me respeitar. Eu quero falar um pouco sobre isso com mais profundidade, né? Com mais detalhes. De que forma me ajudou nas minhas relações, relações no trabalho, relações nos lugares que eu frequento, relações de amizade, relações no casamento, relações todo, porque às vezes a gente parece ter simples dizer o outro, olha, eu não tô bem, né? Mas o fato é que muitas vezes a gente precisa também dizer pra gente que a gente não tá bem, pra ajudar o outro a entender que a gente não tá bem. E não ficar mal com isso, né? Eu fiquei culpada durante muito tempo da minha vida e, mais uma vez, a psicoterapia me ajudou muito. Deus usou a psicoterapia para me ajudar muito, para eu ter essa autocompaixão, né? De que não, você não está fazendo, você não deixou de ir para aquele lugar ou cumprir aquele compromisso ou deixar de fazer aquilo por conta que você não queria. Eu sempre sou uma pessoa muito responsável. Eu tenho consciência disso. Tem muitos defeitos, mas esse não é o meu defeito. E aí é importante a gente fazer a psicoterapia exatamente para poder alinhar essas coisas dentro da gente primeiro, para ajudar o outro que está fora, né, a nos respeitar também. Que é outro capítulo aqui, que eu vou falar em outro vídeo, né, em algum momento falar sobre isso. Mas é isso, um grande abraço para vocês e depois eu quero falar mais sobre como a doença crônica, né, como a dor, afetou minha saúde mental, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.